SAP Digital Supply Chain. In today's digital economy, customers are more demanding. Customization is the norm, and rapid delivery is expected. Many companies still run in departmental silos and need an intelligent, digitally connected supply chain to meet market requirements. This digital connectivity is needed not just across internal functions, but throughout the entire ecosystem of customers, suppliers, contract manufacturers, logistics service providers, and other partners. It must support every phase of a product lifecycle from design and planning through manufacturing, delivery, and service. Only then will you be poised for growth and improved market share. A great customer experience is based on a great product experience. From sales forecasting to demand sensing, from customer orders to customer experience, from mass production to individualization. But to do this, you need customer centricity. Everything you do is around the customer. Total visibility by creating a digital mirror of your business. Business innovation to refine and reinvent simultaneously. Digitally connect your entire supply chain to deliver at your best today, so you can adapt and continuously improve how you deliver tomorrow. The intelligent enterprise starts with digital supply chain. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Isabel Cardeal, presidente da Ciclo Marketing. Estamos aqui hoje em parceria com a SAP, que está co-realizando esse evento conosco. É o nosso primeiro evento de 2021, que vai tratar de um assunto extremamente relevante, no momento que nós estamos vivenciando principalmente, que é o supply chain end-to-end. As cadeias de suprimentos end-to-end permite inovações disruptivas na experiência do cliente, vários benefícios para os negócios, como a otimização, a integração, a automatização dos processos, enfim, diversos benefícios que trazem para o negócio eficiência e melhores desempenhos. A nossa discussão de hoje, ela não vai falar só sobre esses pontos que foram colocados, mas também vai incluir a digitalização de processos e a questão da centralização de cliente. Nós falamos muito disso no ano passado, sobre a questão da centralização dos esforços, né, serem centralizados no cliente, a visibilidade total e a inovação dos negócios. Esses, com certeza, são diversos fatores que beneficiam a cadeia de abastecimento e trazem ela muito mais produtiva, ágil e, acima de tudo, eficiente. Nós estamos aqui no dia de hoje, não só para discutir esse assunto, mas também de permitir que vocês, executivos da área de supply chain e logística, tenham esse canal para o networking. Então, como a gente faz os nossos eventos presenciais, eu queria pedir para que vocês utilizem o chat para vocês se relacionarem, esclarecer dúvida que vocês tenham. O pessoal da SAP vai estar também acompanhando o chat e esclarecendo alguns pontos que vocês tenham de dúvida durante a live. Então, utilizem o canal. Claro que vocês vão precisar estar logado na conta do Gmail para que vocês participem dali do chat que está acontecendo. Depois, no final, nós vamos ter uma enquete que vai ser apresentada, que é o final aí do nosso benchmarking para a geração de insights, que é um entendimento, é uma pergunta só. Se vocês quiserem entrando durante a nossa webinar de hoje e respondendo a esse questionamento, é uma pergunta com 6 opções. Rapidamente, no final, a gente faz a conclusão e vocês aí têm um pouco do panorama de como que está a questão e a jornada de end-to-end para as outras empresas que estão acontecendo. Nós estamos com mais de 1.300 pessoas inscritas, então aproveitem esse momento, e o público é bastante heterogêneo. Eu tive olhando aí a lista das pessoas, que bom rever muitas das pessoas, bom revê-los, que bom estar aqui recebendo vocês hoje, e muitas pessoas que eu não conheço, então é prazer em conhecê-los. E agora, então, nós vamos começar nossa webinar, trazendo um especialista global da integration na área de supply chain end-to-end, o Ricardo de la Cueva. Ele é diretor da Integration México e vai fazer uma breve apresentação contextual sobre o tema supply chain end-to-end. Ricardo, muitíssimo obrigada pela presença. Eu estive falando aqui em São Paulo com o Gilberto, que é nosso parceiro já de longas datas, e ele fez
excelentes recomendações sobre o seu nome, e a gente teve, então, uma vontade que você trouxesse para nós o que está acontecendo aí no mundo como um todo, já que vocês têm essa presença global, e eles estão dizendo, e o Gilberto me confidenciou que esse é um dos assuntos assim que está sendo mais requeridos no momento aí com vocês. Então, eu queria entender um pouco do que você está acontecendo aí dessa gestão de ponta a ponta da cadeia de abastecimento e quão importante é esses resultados aí para o negócio. Ricardo, deixo contigo então aí a apresentação, por favor. Obrigado, Isabel, e obrigado a Ciclo pela oportunidade de poder estar hoje aqui com vocês e falar do end-to-end supply chain. Vamos lá. Aí, importante um pouco do contexto para falar do end-to-end, eu entender o contexto dos negócios e das empresas. Então, tem aí umas forças importantes que estão gerando uma pressão adicional sobre as organizações e suas supply chains e que não podem ser mais abordados de uma maneira isolada ou fragmentada pelas empresas. Então, tem os novos hábitos dos consumidores, aí o efeito Amazon, que tem gerado uma mudança nos hábitos importantes, muito foco na conveniência, o foco na experiência que temos consumidores agora no uso dos produtos, nos serviços, e não somente em ter o produto, a importância que eles estão colocando nas práticas da sustentabilidade, as práticas de integridade das empresas. Isso por um lado. Uma outra força são os recolhimentos dos governos, então aí regulações novas, muito mais restritas em termos das práticas sociais, legais, ambientais das empresas. E uns novos impostos, por exemplo, na pegada do carbono, nas emissões, que aí até o 2019, por exemplo, 46 países já tinham implementado esses impostos ambientais. Também as tecnologias disruptivas, que estão habilitando novos jogadores, produtos, serviços no mercado, que estão colocando aí muita pressão sobre as empresas que têm um modelo de negócio mais tradicional. E também essas tecnologias estão habilitando uma visibilidade muito maior da cadeia e das práticas das empresas pelas quais estão comprando produtos e dos seus parceiros. Então, caso aí de ações insustentáveis ou não éticas, podem colocar em risco a reputação da marca ou da empresa. E, finalmente, a globalização tem colocado as empresas expostas, uma exposição a interrupções. Então, aí muitos jogadores em geografias diferentes, com um grau de interação muito alto, a escassez dos recursos, a sobreexplotação dos recursos naturais, guerras comerciais como aconteceu no ano passado entre a China e o US, e que também as empresas, os negócios têm limitações de recuperação. E aí a pandemia trouxe uma nova realidade para os negócios e aí fez que as empresas voltaram a revisar sua empresa inteira e identificar todos aqueles pontos de vulnerabilidade que tem na cadeia e como se preparar para afrontar uma nova crise no futuro. E o que nós estamos identificando é que as empresas que estão ganhando nesse contexto têm resolvido a fragmentação das suas cadeias de suministro, de sua supply chain, e desenvolvido 5 atributos-chave bajo uma abordagem end-to-end. Então, aí o foco no consumidor como um ponto de partida, agilidade, a resiliência que trouxe confiabilidade, sustentabilidade e eficiência. E aí, importante que não é possível sobressair em todos esses atributos ao mesmo tempo, né? Aí, esses atributos, dado que estão interrelacionados, trouxem decisões de trade-off. Então, o posso ser ágil, mas isso tem um custo na eficiência do negócio. Então, vou ter que decidir até que ponto tenho que desenvolver capabilities de agilidade e seu impacto no custo do negócio e seu custo na eficiência. E aí, uma abordagem, dado essa interrelação ao longo da supply chain, se eu tento fazer esse desenvolvimento de atributos de uma maneira isolada ou de um ponto de vista único na minha empresa, os resultados que eu vou trazer vão ser subótimos. Então,
uma abordagem end-to-end que coloque foco na cadeia inteira com meus fornecedores, e até os fornecedores do meu fornecedor, meus clientes, os clientes do meu cliente. Se eu consigo isso, eu vou conferir os melhores resultados para minha empresa e a cadeia inteira. E desenvolver esse modelo end-to-end tem alguns desafios importantes, e que aqueles desafios, apesar dos desenvolvimentos tecnológicos e de gestão, tem alguns desafios culturais que têm que ser resolvidos. Um primeiro ponto é a falta de confiança. E esse ponto é importante aqui na América Latina. Ainda as empresas têm dificuldades para se abrir e colaborar de uma maneira transparente e dar uma visibilidade suficiente à cadeia inteira, com umas restrições culturais, ou condições culturais. Então, tem que ter uma mudança cultural para atingir esse desafio de end-to-end. Outro desafio, que muitas vezes os objetivos e incentivos dentro da empresa estão desalinhados. Então, se os funcionais são criados dentro da empresa, em cada uma das diferentes áreas, porque tem objetivos e incentivos desalinhados entre elas, e muitas vezes com os objetivos estratégicos da empresa. E isto piora, além da organização, quando os players na cadeia têm objetivos desalinhados. E um terceiro ponto é a falta do foco no end customer. Então, é bem comum nas empresas ter uma falta em compreender o seu papel dentro da cadeia do valor. E só estar se concentrando em entregar o próximo link da cadeia e perdendo de vista por completo a necessidade do cliente ou do consumidor final. Tá? Então, tem vários desafios além disso aqui, mas nós consideramos esses bem importantes quando uma empresa quer desenvolver um modelo do end-to-end. E, finalmente, os benefícios potenciais dessa transformação do supply chain em um end-to-end podem ser bem significativos para a empresa e a cadeia inteira. Então, benefícios quantitativos como a melhora da receita, a rentabilidade do negócio, optimização de custos, aprimoramento do nível de serviço, a redução da pegada do carbono, mas também o aumento da experiência e satisfação do consumidor, um aprimoramento da reputação da empresa, das marcas da empresa, atingir a conformidade legal, social, ética e de sustentabilidade da empresa. Então, são muitos os benefícios potenciais para uma empresa e a cadeia de se transformar em um modelo end-to-end. Bom, muito obrigado pela oportunidade, novamente. Fico à sua disposição para qualquer coisa que precisar e desfrutem da conversa de hoje. Ok, Ricardo. Ricardo, eu que agradeço pela excelente contribuição. Espero revê-lo aqui em breve no Brasil, numa oportunidade aí presencial, quem sabe ainda esse ano. E um abraço grande. Bom, Ricardo, o que o Ricardo colocou aí para a gente, né, são aqueles 3 pontos, inclusive é muito interessante. O Ricardo que está lá no México, a gente esteve conversando com os nossos 3 convidados da indústria, e a questão cultural foi um dos pontos colocados, até a própria Marcela que vai estar conduzindo esse evento, e como que fica muito claro esse um dos entraves aí para essa cadeia end-to-end. Então, a gente percebe o quão importante é essa visão integrada da cadeia, para que a gente possa ter resultados, né? E o Ricardo fez, então, essa explanação contextual do tema, né, sobre supply chain end-to-end, e nós convidamos 3 executivos da indústria para dar uma visão um pouco mais prática do que nós temos abordado, como está a jornada deles nessa área de supply chain end-to-end, e 2 especialistas para estarem falando um pouco mais da visão, de uma forma geral, do contexto aí dos segmentos, de diversos segmentos que estão acontecendo. Então, gostaria de apresentá-los, por favor. Colocamos, então, no nosso vídeo aqui os nossos convidados. Estamos, então, com o Rodrigo Breá, que é o Supply Chain Planning Director da Natura. Bem-vindo, pela presença. Obrigado, Isabel, pelo convite. Ok. Eu gostaria, então, também de agradecer a presença do Roberto Romero, que é diretor de Supply Chain do Grupo Renault. Roberto.
Bom dia. Vou dar um aceno aqui para a gente. A Renault do Brasil. É um prazer estar com todos vocês. Estamos aqui para compartilhar com vocês um pouco da experiência da Renault na supply chain end-to-end. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço aí, Roberto. E na sequência aqui, então, nós temos o Kleber Pagliano, que é o gerente de logística da Brasil da Tigre. Kleber. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Também estamos aqui também hoje para falar um pouquinho da jornada da Tigre aí no Supply. Muito obrigado. Ok, obrigada aí pela presença. E nós temos aqui como convidados especialistas o Lucas Horta, que é da UI. O Lucas estava até com o prompt certo ali. O Lucas é Head de Supply Chain and Operation. Lucas, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela presença. Bom dia, obrigado pelo convite. Isabel, feliz por fazer parte desse grupo aqui. Ótimo, obrigada. E, finalmente, nós temos a participação da Marcele Andrade, que é Head of Innovation do Centro de Excelência da SAP. A Marcele, uma mulher, que bom estar aqui com uma presença feminina também dentro do mundo masculino de supply chain dos homens, né? E a Marcele vai estar conduzindo aí o painel de debates. Obrigada pela presença, Marcele, obrigada pela parceria. Eu deixo contigo, então, agora a condução do painel. E muitíssimo obrigado pelo tempo de vocês, por estarem aqui contribuindo, e trazendo um pouquinho do que vocês estão fazendo aí nessa jornada end-to-end, tá bom? Marcelo, deixa contigo, então, agora, Marcelo. Obrigada, Isabel, obrigada pela parceria, obrigada aqui aos nossos clientes e ao Lucas também, nosso parceiro convidado aqui. Puxa, falar de supply chain end-to-end, para nós, né, dentro da SAP, a gente está pensando num processo que envolve toda a cadeia de suprimentos. Então, ele vai desde a criação de um produto, né, de como a gente imagina, de como a gente vai co-inovar na criação desse produto, até a chegada desse produto na casa do cliente. E quando a gente pensa nesse fluxo todo, nesse fluxo end-to-end, a gente está incluindo vários temas. A gente vai falar de planejamento da cadeia de suprimentos, de compras, de logística e também de inovação em produto, manufatura e até muitas vezes de gestão de ativos, os ativos que fazem parte aí de todo esse processo produtivo. Conforme vocês já puderam, né, ver um pouquinho na introdução, existe uma complexidade enorme nessa cadeia de suprimentos no Brasil que exige de nós, né, processos inovadores e tecnologias que possam trazer essa flexibilidade e visibilidade para que esse time que está aqui de executivos possam ter a tomada de decisão em tempo real, visando a eficiência operacional, mas também pensando na melhor experiência para os nossos clientes, né? Pensando um pouquinho, né, mergulhando um pouquinho mais nesse tema, eu queria começar perguntando para o Breá. A Natura, Breá, tem aí ao longo dos últimos anos fazendo várias aquisições no mercado, né, aumentando a complexidade por consequência da sua cadeia de suprimentos, com alto giro de produtos, inúmeros lançamentos, uma estratégia de omnicanalidade. Como é que você está vendo essa jornada end-to-end da Natura? E, principalmente, quais foram os principais aprendizados, né? O que deu certo, o que não deu certo? Conta um pouquinho para a gente do que está funcionando. Bom, gente, bom dia. De novo, obrigado pelo convite. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Isabel. E também cumprimentar meus colegas aqui de painel. E agora vejo que conseguimos botar o nome correto. Então, me apresentando, eu sou Rodrigo Breá. Estou na Natura há 11 anos. Atualmente sou responsável pela área de planejamento logístico na Natura na América Latina. Tá? Para te responder, Marcele, assim, de fato a Natura tem passado nos últimos anos por um processo de transformação, né? Tanto no nosso processo de digitalização como no nosso processo de omnicanalidade, expandindo para as inúmeras aquisições que, por sua vez, trazem multimarcas e uma abrangência geográfica bem maior, né? Então, para te responder, acho que são dois focos, principalmente, né? E eu acho que o Ricardo, na apresentação dele, foi muito feliz, falando não só dos desafios, mas de que tudo começa com o cliente, né? Então, a gente não começou diferente, a gente começou
desenvolvendo mecanismos de mensuração e escuta dos clientes de forma muito mais frequente, muito mais segmentada, que permitisse a gente ser muito mais proativo, né? Onde a grande ambição, né, e é uma ambição, ainda não é exatamente uma realidade, mas a grande ambição é que a gente consiga identificar os problemas, resolver os problemas muito antes da gente ter problema e conseguir, com isso, trazer do que a gente fala aqui, uma experiência uau, né, para o cliente, né? Então, isso passa por desenvolver mecanismos, processos, ferramentas muito mais online, muito mais segmentadas, individualizadas até com os clientes, né? E do lado da cadeia, a mesma coisa, né? Então, a gente tem trilhado um caminho de buscar na nossa cadeia um nível de integração e colaboração com os nossos fornecedores que, no limite, precisa trazer um nível de agilidade e velocidade muito maior do que a gente tem hoje, né? E isso passa, como também o Ricardo falou, por um nível de confiança e integração para que, no limite, a gente consiga fazer o que hoje a gente trata de forma muito separada, muito mais conectada, né? Essa é a jornada que a gente está trilhando, né? Com os nossos clientes e com a nossa cadeia de fornecedores. Maravilha, Brea. Excelente. E eu acho que os pontos que o Ricardo colocou, e vocês aqui, você colocou também, Brea, sabiamente, eles estão encontrados em diversos, né, clientes que a gente conversa e aí executivos de supply ao longo do tempo, né? Como é que a gente conecta o cenário de colaboração com o cenário de confiança, que é um cenário bastante cultural, para que a gente possa expandir, ter uma visibilidade, uma conexão maior entre a nossa cadeia de suprimentos. Eu quero aproveitar, né, pensando nessa globalização, e a gente sabe que agora, atualmente, a gente está tendo escassez de diversas matérias-primas, aí, principalmente algumas na parte de exportação, e eu tenho certeza que o Roberto também deve ter sido impactado aí, Roberto, dentro da tua cadeia de suprimentos. Então, eu queria entender, dentro da cadeia de suprimentos automotiva e dentro da Renault, como é que você enxerga esse extremo da cadeia end-to-end, desde o cliente até o fornecedor, e que ferramentas te possibilitaram reagir de uma maneira aí mais rápida a essa grande mudança que a gente está tendo aqui no mercado? Bom, primeiramente, obrigado, Marcelo, de volta. Eu agradeço todo mundo pelo convite. Só me apresentando, eu sou Roberto Romero, diretor da Supply Chain Brasil. Estou na Renault há 20 anos e tive a oportunidade dentro da Renault de ter trabalhado dos dois lados, aí, do lado comercial, metade do meu tempo foi praticamente no lado comercial, e há 10 anos dentro da Supply. Então, assim, já pegando, contextualizando, antes de responder diretamente a tua pergunta, primeiro pegando as palavras do Ricardo, né? A gente, nesses últimos 2 anos, aí, tem vivido uma transformação enorme dentro da indústria automobilística, porque a gente está vivendo uma revolução pelos comportamentos do cliente, né? Então, a gente diz dentro da indústria que os próximos 5, 6 anos da indústria, ela vai se modificar mais do que se modificou nos últimos 50 anos. Então, acho que é a primeira coisa que a gente tem que salientar. E o segundo, pelo contexto, aí fomos todos pegos de surpresa por essa grande crise que estamos vivendo, e como você disse, temos escassez hoje de plástico, de aço, de papelão, de componentes eletrônicos. Então, assim, é uma situação bastante complexa, só que na ponta, como a gente... Vou começar pelo cliente, porque o cliente é o centro. Na ponta, toda essa crise, toda essa revolução que a gente tem em termos digitais, mudou o comportamento do cliente. Então, só para dando um número para você, o cliente antes do automobilista, que costumava fazer 3, 4 test drives para escolher um carro, hoje ele faz um em média. Por quê? Porque ele está no meio digital, ele vai para o digital e aí ele escolhe, basicamente, mesmo se ele ainda não está comprando tanto pela internet, ele faz a escolha dele pela internet. E aí vem o ponto número 1, que foi citado. A gente tem que estar conectado, seja quando o cliente se conecta na internet, seja para criar um lead, para entender o movimento do mercado, a gente tem que estar na ponta dos clientes.
Então, esse é o tema número 1, onde a Renault, né, dentro dessa volatilidade, em especial na América do Sul, acho que nós somos melhores do que todos os demais filiais aí no mundo da Renault e da aliança Renault-Nissan. Nós estamos acostumados a trabalhar com essa volatilidade. Então, nós conectamos aí os nossos clientes, né? Essa conexão com a ponta, ela é super importante para você antecipar o movimento e ajustar a tua cadeia de produção em primeiro lugar, né? Para você, nessas baixas, nessas altas, você conseguir ter o produto certo na hora certa. Então, uma das grandes transformações que a gente fez nos últimos anos foi estar conectado com o cliente na ponta, numa capilaridade muito maior que a gente tinha antes. O modelo antigo do automotivo era o concessionário faz a previsão e a gente programa assim a cadeia de produção. Hoje não. Hoje a gente, por exemplo, eu tenho mais de 3 mil endereços de entrega instantâneos no momento que eu estou entregando veículos. Ou seja, já estou partindo com uma capilaridade muito maior, já estou entrando com o cliente do cliente em contato direto. Eu tenho as ferramentas para isso, né? Eu tenho informação e o digital vem aí para ajudar a gente com às vezes a gente tem tanta informação, né, que a gente precisa realmente de soluções digital para a gente poder estratificar isso e ter transformar o dado em informação que seja útil. Aí eu vou para o lado da cadeia, né? Eu acho que o Ricardo colocou muito bem, né? Todas essas mudanças, o contexto da globalização, que para mim isso é um ponto importante, né? Isso está sendo colocado em xeque agora com essa falta de abastecimento. Eu acho que algumas cadeias produtivas vão ter que ser revistas, né, em termos de sourcing, por temas estratégicos, mas a gente está sendo obrigado a ir além do Tier 1, do Tier 2. Com essa crise, a gente está indo até para o Tier 4. Em alguns casos, a gente está indo no Tier 4. Eu acho que aqui ainda a indústria e mesmo a gente está no limite, né? Acho que todos nós fomos pegos de surpresa, porque, Tier 1 e Tier 2, nós temos essa informação, sabíamos gerir, mas Tier 3, Tier 4 já começa a ficar muito complicado. Então, acho que aí tem um grande pulo do gato aí, que as empresas que trabalham com tecnologia e cooperação, isso não acontece sem confiança e sem colaboração, né? A gente vai ter que dar esse salto, porque eu acho que toda a indústria foi pega um pouco de surpresa com esse novo contexto. Mas, então, em síntese, se eu poderia sintetizar como é que a Renault está vendo isso, do lado comercial a gente começou esse movimento, a gente é muito rápido para reagir à questão de mercado, e a gente está conectado na ponta, não só com processos de supply chain ou de S&OP, mas com os processos de leads. Vocês devem saber que a Renault foi uma das primeiras que fez a venda e-commerce aí de veículos, né? Totalmente conectada com banco, conectada com crédito. Então, a gente foi os pioneiros aqui no Brasil e a gente está bem conectado na ponta. No outro lado, né? No lado da cadeia de fornecimento, o automobilístico era conhecido por controlar bem sua cadeia, né? A Tier 1, Tier 2, mas a gente tem um desafio aí de ir além disso, né? O contexto atual nos obriga a ir além. E aí eu posso falar para vocês agora, neste momento, nós temos aí 4, 5 control towers trabalhando na profundidade da cadeia de suprimento para poder gerir essa situação atual. É isso, Marcelo. Maravilha, Roberto. Super obrigado. Eu acho que até para somar um pouco com o que você colocou, que eu acho que é super relevante, só é possível gerir de forma concreta uma cadeia tão grande como essa que você descreveu para a gente, né, de enxergar todos os tiers que estão por trás, né, dessa cadeia de suprimentos e também chegar na ponta do cliente para que vocês entreguem a melhor experiência. Realmente é necessário de uma torre de controle ou várias torres de controle que tragam para vocês a visibilidade para essa tomada de decisão aí em tempo real, que eu não tenho dúvida que afeta na experiência do cliente. Então, assim, o caso de vocês, esse processo de poder fazer a compra de um automóvel através do e-commerce é um processo super inovador, um processo super bacana, e eu tenho certeza que essa visibilidade da cadeia faz com que a experiência do cliente realmente mude no final. Super legal. Quando a gente passa para pensar um pouquinho no mercado de construção, né, ele não foi muito diferente. É um mercado que teve um crescimento em vendas enorme no último ano, impulsionado, obviamente, porque as pessoas
querem trazer, né, agora para os seus lares um conforto, uma praticidade muito maior. E aí eu queria conversar um pouquinho com o Cleibe. Cleibe, eu queria entender como é que vocês da Tigre conseguiram, ou estão conseguindo, né, mitigar os impactos da ruptura ao longo dessa cadeia, garantindo também a melhor experiência aí para nós, clientes finais. Muito bem. Bom, obrigado pelo convite. Eu estou aqui hoje, sou gerente da logística do Brasil aqui do Grupo Tigre e represento aqui meus pares aqui de S&P, de suprimentos, que juntos conduzimos aí a cadeia de supply da Tigre. O ano de 2020 foi muito turbulento para todo mundo, né? E para nós, na cadeia de construção, a mesma coisa. Foi muito desafiador. E a Tigre não foi só o evento da pandemia, como a gente falou, que teve restrições de vendas durante o período, posteriormente escassez de matéria-prima. A gente ainda teve que enfrentar, além do normal, alguns fatos atípicos, eventos de força maior, teve neve nos Estados Unidos, furacão, disparada de dólar, enfim, tudo que todo mundo aqui já comentou, né? Mas, por outro lado, nós tivemos uma demanda e um aquecimento muito grande no segundo semestre, especialmente por conta daquilo que você falou, da procura pelas pessoas de fazer uma reforma, de melhorar um pouco o seu trabalha mais em casa, identifica oportunidade, mesmo a construção civil, né? Mas, além disso, a gente também teve que aprender a trabalhar à distância, né? Então, esse foi mais um desafio para todos, e trabalhar à distância e nunca tirar o cliente como ponto de partida e como foco. Então, o fundamental, no nosso caso, dentro da jornada da Tigre nesse ano desafiador, foi justamente o uso do poder da informação e da visibilidade da cadeia para poder tomar as decisões certas, né? Para fazer frente a esses desafios, as áreas de planejamento, de suprimentos e mesmo de operações tiveram que reagir muito rapidamente para garantir que não tivesse ruptura, né? E só que para fazer isso é muito importante um excelente planejamento, uma boa análise das restrições, um foco na execução, né? E fundamentalmente a rapidez da tomada de decisão. Então, nos últimos 3 ou 4 anos, a Tigre vem numa jornada muito interessante de maturidade da cadeia, não só em sistemas, em ferramentas, mas sobretudo em processos, né? E essas rotinas de gestão, de demanda de curto prazo, de médio prazo, para acompanhar praticamente diariamente, sempre com o olho lá no cliente, no serviço e no atendimento, é o que faz com que a gente possa gerar ou criar mais valor do cliente no final, na ponta a ponta, né? E as decisões nesse mundo atual aí, elas têm que ser tomadas muito rápido, né? E fazer escolhas é fundamental que a qualidade dessa informação seja realmente fundamental para que nós tenhamos a decisão rápida e assertiva, né? E é para isso que existem os sistemas, existem as ferramentas, né? Mas para nos dar mais segurança e decidir esses movimentos, imagine com milhares de variáveis que precisam ser levadas em consideração, como impacto nas vendas, impacto nos prazos, no nível de serviço, no estoque, no fluxo de caixa, e o resultado finalmente, e sempre olhando como vai ficar a satisfação do cliente. Então, na Tigre, o fundamental que eu vejo nessa jornada desse ano e nos resultados que a gente conseguiu oferir, mesmo com todas essas restrições, foi realmente o uso eficiente de uma cadeia coordenada e, como foi comentado lá na primeira exposição, a Tigre já faz algum tempo que ela deixou de trabalhar em silos, né? Aqueles objetivos que antes eram departamentais, eles passaram a ser conectados e integrados de uma forma que todos enxerguem o objetivo final e o todo. E esse comprometimento de todos com o resultado consolidou aí um jeito Tigre de fazer supply que tem dado muito certo. Então, acho que nós estamos aqui realmente numa jornada, num caminho bacana, e esse ano aqui nos mostrou que as apostas que fizemos no passado já estão dando frutos, né? Nosso desafio agora para frente é buscar essa integração até a ponta, a visibilidade mais assertiva do canal até lá no consumidor final,
para que a gente possa ganhar mais agilidade nesses movimentos que a gente vem fazendo. Maravilha, Kleiber. Muito, muito bacana ver, né, que a Tigre, eu tive a oportunidade de acompanhar um pouquinho aí, quando eu estava atuando mais diretamente com logística, que a Tigre passou por uma transformação, como você acabou de falar, não só de processos, mas uma transformação também de tecnologias que possibilitaram trazer essa flexibilidade, essa visibilidade e um trabalho cada vez mais homogêneo, né? Menos em silo e mais aí homogêneo como um todo, para que os resultados fossem positivos. Então, fico muito feliz, muito bacana ouvir isso aí de vocês. Queria falar um pouquinho com o Lucas. O Lucas é Head de Supply Chain, uma consultoria bastante importante aqui de mercado, e eu tenho certeza que o Lucas tem uma visão cross, né? A gente falou aqui de vários segmentos diferentes, de indústrias diferentes, e eu sei que o Lucas, certamente, assim como eu também, conversa muito com os nossos clientes, e eu queria ouvir do Lucas. Conta pra gente, Lucas, como é que você enxerga a maturidade dessa jornada end-to-end nas empresas, e quais seriam os principais desafios e oportunidades que você tem visto? Oi, Marcele, bom dia a todos. Bom dia. Bom, acho que assim, nossos colegas aqui compartilharam pontos extremamente relevantes aí de cadeias distintas, né, mas que pactuam aí desafios similares, né. Nesses últimos tempos, acho que algumas coisas aceleraram muito, né, as mudanças de comportamento, questões que naturalmente impactaram a maneira da gente gerenciar a cadeia, né, questões relacionadas à responsividade, né. Então, assim, quando olhando um pouco um pouco ampliado, né, diversas cadeias, eu vejo um movimento muito forte em termos de buscar uma visibilidade end-to-end, né, como bem pontuado aqui no evento, né, e usufruir dessa visibilidade de diversas maneiras, né, muitas delas vinculado a ter uma cadeia mais responsiva. Não necessariamente é possível conseguir antecipar todos os movimentos de negócio, como em planejamento, etc. Existe um percentual ali de desvios que naturalmente estão vinculados e vão acontecer, né? Enfim. E eu conseguir ter uma cadeia responsiva a esse percentual de desvios não antecipado num potencial plano é algo de muito valor, e eu vejo aí um movimento muito forte nessa agenda. E é uma agenda naturalmente sustentada por novas tecnologias que habilitaram, né, a captura, o uso de informações, camadas cognitivas que já aportam inteligência e facilitam todo esse olhar, né? Então, esse movimento, né, eu comento, eu vejo 3 fases, né? Vejo uma fase do end-to-end de visibilidade, onde eu entendo e antecipo esses movimentos. Vejo um segundo estágio muito possível relacionado à coordenação e otimização, né? Eu já enxergo tudo e eu vou conseguir otimizar partes dessa cadeia. E um terceiro movimento um pouco mais ambicioso e à frente, onde eu torno essa cadeia autônoma em alguns aspectos, né? Em alguns aspectos decisórios. Esse é um caminho que a tecnologia hoje já viabiliza, né? Eu tenho tecnologias aí disponíveis que permitem esse galgar de estágio. O desafio está, naturalmente, em questões que passam pela maturidade dos negócios, passam por identificar quais são as alavancas de valor que eu preciso mexer, né, que vão me trazer esse resultado esperado. E o valor hoje é um conceito muito ampliado, né, um valor numa ótica de cliente, um valor numa ótica de construção de algo sustentável para hoje, né, para o futuro, enfim. Então, assim, posso compartilhar com vocês que é um movimento assim bastante intenso em diversas cadeias e assim, sem me antecipar muito ou me alongar demais, né? Creio que nos próximos meses, não mais que anos, a gente vai ter isso muito mais antecipado, muito mais acelerado, e talvez a gente não fale mais de cadeia, a gente comece a falar de rede com suas interdependências, né? Super bacana, Lucas, super bacana, e concordo contigo. Acho que cada vez mais a gente tem que falar de redes e alguns segmentos estão até aí já trazendo isso como ponto focal. A gente vê a indústria farmacêutica, né? Como é que eles querem entender, controlar, colaborar cada vez mais as informações, por exemplo, de medicamentos, e eu tenho certeza que isso vai extrapolar essa indústria
e vai fazer parte aí de todas as redes aí de colaboração dentro de supply chain. Quero aproveitar que você falou um pouquinho de futuro, né? Então, puxa, o que eu estou vendo para frente? E aí eu queria fazer uma pergunta para todos os nossos participantes aqui, e a minha pergunta para todos vocês seriam: o que vocês podem destacar de inovação, né? Ou de desafios, tendências para o futuro, dentro dessa cadeia de gestão de suprimentos, né? O Lucas falou um pouquinho, qual a visão de vocês aí dentro das áreas que vocês atuam. E aí, para começar, vamos começar com o Brea. Brea, me fala um pouquinho qual que você pensa, o que a gente tem aí para frente, pensando em Natura, de inovação, desafios e oportunidades. Olha, Marcelo, eu acho que quando a gente fala de tendência, de inovação, desafio, eu acho que o potencial que existe para a gente conectar as empresas, de fato conectar essa cadeia ou essa rede, né, como você mencionou, num nível muito mais avançado do que a gente faz hoje, né? Se a gente olhar, a indústria automobilística já faz isso há bastante tempo, faz com excelência, né? Mas não é verdade, necessariamente verdade na grande maioria das outras indústrias. Então, para mim, o que vai ser disruptivo é a gente, de fato, conectar as empresas, conectar os supply, para que a gente tenha essa orquestração e esse sincronismo muito mais intenso, muito mais potente, né? E que as cadeias operem nesse sincronismo de acordo com essa troca de dados e essa troca de informação, né? Eu acho que a gente está arranhando a superfície ainda da potência que isso tem, né? Parte disso passa por questões culturais, estratégicos. Acho que a tecnologia já está disponível, não é tanto uma questão de tecnologia, a tecnologia já está disponível, mas quando a gente, de fato, apostar nisso, né, e conseguir, de fato, implantar, eu acho que isso vai ser muito transformador. Isso vai virar o jogo, como vocês falaram, né? Para poucos anos daqui para frente. É isso aí. E na Renault, Roberto, conta um pouquinho para a gente. Então, Marcelo, assim, eu escutei ali o que o Rodrigo Brea estava colocando, né, sobre o automotivo. É verdade, o automotivo sempre foi referência na parte de cadeia de suprimento, né? Quando a gente fala de gestão de fornecedores, etc. Eu acho que nos últimos 10 anos iniciou uma revolução para o outro lado, né? A gente brincava que a gente tinha um computador de última geração para gerir a parte de peça, e às vezes a previsão de vendas era feita pelo analista no Excel, entendeu? Então a gente fez essa revolução e a gente está entrando nessa revolução da ponta dentro do automobilístico. Como eu falei para vocês hoje, a gente tem e-commerce, tem muito mais informação sobre o cliente do que a gente tinha antes. Vocês devem estar vendo que o movimento das montadoras aí para um lado de serviços também, né? Várias delas então estão entrando no mercado de locação de curto, médio prazo, e nesse movimento a gente tem muito mais informação, tem muito mais cliente, né? É o cliente do cliente, como foi falado antes aí. Então, assim, eu acredito que do nosso lado a gente investiu nesse lado, a gente tem algumas parcerias, inclusive com a SAP, em ferramentas da SAP sobre esse lado, conexão com o cliente, e a gente está indo mais longe. Eu acho que a gente teria que juntar aí a Natura, que tem a capilaridade, com o conhecimento de fornecedor que tem o automobilístico, né? Então, a gente está tentando aprender um pouco do lado Natura, aí, vamos dizer assim. Então, e aí, como você disse, a tecnologia está aí disponível, a gente consegue fazer isso, né? Então, basta ter a mudança cultural, né? Que a gente falou, acho que alguém falou também sobre a mudança cultural. Isso é extremamente importante para uma empresa, para dizer, olha, a gente não fabrica só carro, a gente não tem que ser só forte do lado fornecedor, a gente tem que fortalecer a ponta, né? Cliente-centric, como a gente falou. E então, a Renault fez esse movimento, a gente está em pleno movimento, tem coisa para vir aí por diante, né? Mas isso é super importante. Então, esse num lado da cadeia. No outro lado da cadeia, aí eu vou entrar, eu acho que a gente tem que ser muito mais, a profundidade eu já falei, eu acho que Tier N a gente tem que, né? A gente já está gerindo isso, e aí a tecnologia, a gente tem iniciativas com tecnologia para nos ajudar a ir além do Tier 1, 2, aí
e mais para trás na cadeia. Mas eu acho que o tema na cadeia produtiva, da gente antecipar essas crises, eu sei que é muito difícil, como foi falado, a gente não vai conseguir, o Lucas, né, a gente não consegue prever tudo, mas aí identificar que ela está começando mais rápido por N indutores macroeconômicos, eu acho que é algo que a gente tem que fazer ainda, né, que a gente tem que caminhar nisso para dar o alerta mais rápido para a gente poder reagir sempre, né, reagir um pouco mais rápido do que a gente está reagindo agora. Acho que todo mundo foi pego meio de surpresa, né? Eu acho que a tecnologia daí pode nos ajudar com isso, né? Basta a gente fazer a pergunta certa e ter a boa cultura aberta de poder trocar informação, que, como vocês falaram, era uma espécie de vou proteger meu negócio. Não, acho que não é bem assim. E aí o terceiro ponto que eu colocaria na cadeia produtiva é realmente esse mais de médio e longo prazo. A gente vai ter que rever, né, a localização estratégica dessa cadeia, porque aí é o mundo globalizado que conta, né? Aí acho que o Ricardo falou um pouco dessas crises entre países. A gente vai ter que saber aonde jogar estrategicamente a nossa malha de fornecedores para poder minimizar esse risco, vamos dizer assim. Você nunca vai conseguir evitar totalmente o risco, mas minimizar, saber onde você está pisando. Verdade, Roberto. Acho que vão ter mudanças aí. A nossa única garantia é que vão ter mudanças, né? Nos próximos dias, nos próximos meses e nos próximos anos, e que a gente tem que se preparar para elas, né? Com processos robustos, com tecnologias que aportem para a gente aí a maior rapidez para reagir, que acho que é um ponto importante que você colocou. Kleber, me conta um pouquinho como é que você vê os próximos anos, os processos de inovação dentro de supply chain na Tigre. Bom, eu acho o seguinte, primeiro eu queria chamar um mote aqui do que até dentro dos materiais de divulgação desse webinar a gente comentou. O futuro, na verdade, ele vai ser co-criado. Não temos como fugir disso, né? E especialmente no nosso segmento, que ele é muito tradicionalista ainda, então você tem dentro da cadeia ainda um modelo muito apegado à tradição de compra, de estocar, de revender, de ganhar no aumento de preço. Isso tudo é um grande desafio, no nosso caso, que é uma transformação cultural bastante grande, bastante relevante, uma barreira que a gente vai ter que trabalhar nesta cocriação de valor. Quando a gente falou de geração de valor, assim, nós vamos ter que mostrar esta geração de valor e realmente utilizando aí o que tem disponível já de tecnologia, com integração, com visibilidade. Concordo também com o que foi dito, o Lucas comentou sobre a coordenação da cadeia depois. Quando você integra, você tem a visibilidade, depois você começa a coordenar. Aí sim você começa a gerar valor. Mas fundamental aqui vai ser realmente a quebra de paradigmas culturais aqui, de modelos muito tradicionalistas de compra e venda que nós ainda temos, né? O mercado ele vem se mostrando, como a gente é um pouco mais B2B, né? Quem já está no B2C já vê esses movimentos muito fortes. A Tigre vem olhando com carinho aí também as ferramentas digitais, as plataformas e tudo mais. Mas realmente eu não tenho nenhuma dúvida de que o futuro aqui é a cocriação de valor. Concordo contigo. Eu acho que quanto mais a gente fizer né, parcerias como essa que a gente está fazendo aqui, onde a gente está compartilhando conhecimento, compartilhando, né, oportunidades, desafios, a gente vai conseguir juntos co-criar, né, algo muito melhor, não só para nós como indivíduos, né, executivos de empresa, mas como para os nossos clientes finais. Acho que realmente esse é o propósito. E isso sim, é fazer negócio com propósito, um propósito maior. Acho que isso é super bacana. Lucas, queria ouvir um pouquinho as suas considerações aí, faz para a gente um resumo da sua visão aí como consultoria. Obrigado. Bom, assim o pessoal já abordou, acho que os principais tópicos, né? O bônus de ser o último segue aí, né, um pupurri de boas colocações aí dos panelistas, mas enfim, eu gosto da palavra orquestração de rede, sabe? Eu acredito que ela tem um potencial em si muito grande, né? Porque passa por a gente conseguir sincronizar, se antecipar
né, a movimentos, conforme a gente conversou aí, não são possíveis de ser antecipados, e ser responsivo, né? E aí o responsivo passa por onde eu imagino que são, não digo tendências muito futurísticas, mas questões que já estão começando a ficar na mesa. Por exemplo, o Agile S&OP, né? Planejar a cadeia inteira numa velocidade muito maior e repactuar isso com celeridade. O próprio sensing, né? Para fazer o sensing com responsivo, né? Eu conseguir reagir e eu quebrar esse olhar de mês, semana, esquece, isso já foi. A tecnologia já permite que eu faça isso a partir de um determinado sinal de que a cadeia precisa ser repactuada, né? E a outra, comentando, né, a questão do concurrent, né, do paralelismo. É possível hoje eu fazer muitas atividades de planejamento, execução, coordenação da cadeia paralelas, né, em conjunto, no todo. Eu não preciso sequenciar mais, né? O sequenciar demanda tempo, me desabona a responsividade, né? Enfim, então esses movimentos, né, que em algum grau sutis, eu acho que é um viés muito forte de tendências dos processos e naturalmente das tecnologias que vão habilitar aí a nossa gestão do end-to-end num futuro muito próximo, sabe, Marcelo? E aí você muito bem, né, um parceiro nosso aí, sabe, as plataformas tecnológicas estão prontas para isso, né, estão prontas para esse desafio. Tenho bem colocado as questões culturais, né, o repensar de alguns processos, né, e ter sempre em mente quais alavancas de valor, eu insisto muito nesse ponto, né, mas quais alavancas de valor a gente está envolvendo, porque isso que sustenta essas grandes transformações, né. No fim do dia, né, é a percepção de valor da maneira mais ampla que move, né, o mundo. Isso mesmo, Lucas. As tecnologias estão prontas e a gente sabe aqui, né, junto com os nossos clientes, com a Renault, com a Natura, com a Tigre, a gente tem aí uma jornada para trabalhar essa cadeia end-to-end. Acho que isso é super importante. Essa jornada, ela precisa incorporar um pouco do que a gente falou, tudo do que a gente falou aqui, né? A experiência dos nossos clientes, bem como todos esses processos. É necessário que essa cadeia seja cada vez mais digital, conectada aos parceiros de negócio e trazendo essas redes de colaboração, né? Para unir os sinais do mundo real, que é justamente o senso da demanda do cliente final, e obter essa visibilidade completa da cadeia, que é algo tão importante que a gente colocou aqui. Dessa forma, eu entendo que a gente vai conseguir evoluir de um supply chain ainda um pouco reativo para um supply chain mais preditivo e um supply chain responsivo, preparado para dar as respostas de ações que vão acontecer, né? E que inevitavelmente, como você bem colocou, vocês colocaram, às vezes a gente não consegue controlar, né? Então, acho que esse vai ser o grande desenvolvimento e algo que vai ser necessário e essencial para o crescimento aí e aprendizagem da nossa cadeia de supply chain end-to-end. Eu queria aproveitar aqui para agradecer a participação de todos vocês, dizer que foi um prazer enorme, né, em nome da SAP, em nome da Ciclo, ter todos vocês aqui conosco, compartilhando um pouquinho de como é a cadeia de suprimentos, ou como é o supply chain end-to-end de clientes, de parceiros tão relevantes, como a Natura, a Tigre, a Renault. Então, novamente, muito obrigada pela participação de vocês. E vou passar agora aqui para a Isabel. Vamos lá, Isabel? Claro. Oi, Marcele. Marcele, que ótimo, um bom bate-papo aí, né? Eu acho que é claro o quão importante é realmente pensar numa cadeia end-to-end e começar essa jornada, né? Para quem ainda não começou, né? Fazer esse trabalho acontecer. Eu estou acompanhando aqui, o chat está bombando aqui, as pessoas fazendo várias perguntas, fazendo algumas colocações que o Kleber colocou, o Roberto, o Rodrigo, o próprio Lucas, e tem algumas perguntas. Eu acho que a gente podia responder pelo menos umas 2 perguntinhas. O que você acha, Marcele? Antes da gente entrar com a enquete, que o pessoal já está respondendo, até aproveitar a pessoa que dá um novo recadinho. A enquete ela está acima do vídeo, tem um botão lá, aperte aí o botão rapidinho, você preenche, aí a gente já volta depois dessas perguntas que vão ser respondidas, né? Aí a gente já volta com a resposta aí,
a tabulação dessa pesquisa, tá bom? Bom, há perguntas que eu vi que são bastante pertinentes, eu acho que a gente falou bastante em processos, e acho que essa automatização de processos é extremamente relevante, mas as pessoas têm colocado muito aqui as questões de ferramentas, né? Quais ferramentas que podem corroborar com essa questão aí do end-to-end, né? Então, talvez a Marcele possa ajudar com essa resposta. E é uma questão de pessoas também, né? A gente até teve no ano passado um evento que nós trouxemos, né? Startup U, né? Que é você mudando para esse novo momento agora que nós estamos vivenciando. E eu acho que também as pessoas mudam, né? A chave, muda o perfil, quer dizer, as pessoas realmente têm que agir de forma diferente. A gente tem que buscar perfis diferentes, né? Também para estar atuando nessa cadeia mais flexível, mais ágil, para buscar essa eficiência e trazer esses resultados. Então, não sei, quem poderia estar respondendo esse assunto de pessoas, quem fez aí uma transformação ou está fazendo algum processo que possa contribuir aí com as pessoas que estão perguntando. Quem de vocês aí habilita? Isabel, eu queria dar um testemunho aqui. Eu acho que o profissional de supply chain, de logística, ele já vem mudando já há bastante tempo, porque não percebeu ainda, já está atrasado, e o perfil hoje ele é mais de analytics do que propriamente do conhecimento empírico da matéria. Então, hoje o profissional, falando de pessoas, e se é uma dica que eu posso dar para os jovens, para quem está entrando no mercado, procure se qualificar mais em analytics, em poder interpretar dados. Cada vez mais a gente tem uma quantidade de dados volumosa, muitas informações, e é necessário ter profissional ligado ao negócio para traduzir essa massa de dados em insights importantes para o negócio. Bacana, Cleibe. Alguém de vocês quer colocar, Roberto, alguma coisa? Isso, Rodrigo? Isso. Eu só ia agregar, concordo totalmente com o Cleibe, mas eu ia agregar mais um aspecto. Eu acho que aqui a velocidade é tão grande, né, que não só analytics, mas a gente precisa de gente que tenha tenha sede pela inovação, entendeu? A coisa está mudando tanto, né? O profissional que a gente tinha antes, ele analisava dados, mas ele tinha um processo ali que era estável, etc. Não, o processo hoje está mudando muito rapidamente. Então, acho que no perfil, a gente tem dentro da Renault, a gente tem colocado em contato nossas pessoas com startups. Acho que a gente tem feito isso, não só por uma questão de troca, mas por uma questão deles verem, né, como é que funciona a mentalidade de um cara que trabalha numa startup. Por que ele é mais rápido, né? E a gente falou de agilidade, a gente precisa de agilidade. Agilidade tem análise de dados e tem vamos dizer ter a iniciativa de ir mudar alguma coisa, né? Então, as nossas empresas antes, né, e é outro tema que é importante, isso na cabeça dos líderes, né? As nossas empresas antes, elas eram aversas ao erro, né? E é totalmente o contrário do conceito de uma startup. A startup, né, ela erra mais rápido e ela corrige. Então, do nosso lado, a gente tem todo um trabalho com a liderança para a gente criar ambientes onde as pessoas possam errar. Então, esse é o errar, corrigir e avançar rápido. Então, acho que essa é uma mudança cultural super forte, não só da supply, mas de todas as empresas, das empresas como um todo, né? Bacana, bacana. Aqui estamos... Marcelo, você quer colocar sobre a questão aí, por exemplo, não sei, sobre a parte de tecnologia que o pessoal está questionando, claro, quais são as ferramentas? Eu não sei se antes eu falei o Bré, você queria colocar alguma questão aí do ponto ou de tecnologia ou antes da Marcele sobre pessoas também ou não? Não, acho que não. Os colegas aí falaram brilhantemente. Que ótimo. Então tá bom. Vamos lá, Marcele, vamos falar um pouquinho sobre as tecnologias aí, então. Bacana. Falando um pouquinho de tecnologia, quando a gente discutiu bastante sobre visibilidade, otimização, sobre colaboração e entendimento dessa cadeia de suprimentos, tá? Uma das tecnologias e que fez parte aí da transformação de alguns dos nossos clientes que estão aqui hoje com a gente, é uma tecnologia que a gente chama de planejamento integrado de negócios. O que visa o planejamento integrado de negócios? Justamente enxergar essa cadeia como um todo. Desde o processo do planejamento da demanda, onde a gente vai fazer, sim, né, a gestão do processo de S&OP, entender todos os elos dessa cadeia do planejamento da demanda, fazer a otimização dessa demanda
dentro dos cenários. Então, puxa, será que esse é o melhor centro de distribuição para a gente fazer a distribuição? Será que eu posso buscar de outros centros de distribuição? Enxergar as limitações, né? Então, as variáveis que eu tenho de matéria-prima, as limitações que eu tenho de turno de fábrica, por exemplo, e trazer para essas variáveis também sensibilidade da demanda. Então, uma coisa que o Lucas colocou e que essa ferramenta de planejamento integrado pode trazer, por exemplo, é a sensibilidade da demanda na ponta. Então, o que os meus clientes estão falando nas redes sociais? O que o meu cliente está pensando no final de um dos processos que eu estou fazendo a entrega? Então, tudo isso ele é altamente relevante para o meu planejamento de demanda, para o meu planejamento da cadeia de suprimentos, e para que a gente consiga, juntos, ter essa visibilidade e responsividade para os cenários que vão acontecer no dia a dia. Então, uma coisa super bacana que o Lucas colocou aqui, e eu sei que faz parte da realidade da maioria das pessoas que trabalham com supply, é que a gente faz um planejamento e a gente muda muito esse planejamento ao longo do tempo. E fazer tudo isso dentro de uma ferramenta como a maioria, né? Muitas vezes eu estive no cliente, a gente acaba fazendo por Excel, a gente vai fazendo em silos, né? Cada um tem um Excel diferente, a gente não consegue ter os insights em tempo real. Porque todo o seu dado transacional, todas as informações dos seus clientes, que são super relevantes para esse planejamento, ou para que você faça simulações, elas estão dentro do seu sistema robusto, do seu RP ou do seu grande sistema da empresa. Então, a gente precisa de alguma coisa, de um planejamento integrado que faça essa conexão, que traga todos esses dados transacionais, esses inputs dos seus clientes na ponta e consiga trabalhar de maneira mais rápida, de maneira muito mais responsiva, os cenários, enfim, as adversidades que vão acontecer para serem feitos os planejamentos e replanejamentos do dia a dia aí de todos os profissionais de supply chain, né? Porque eu tenho certeza que todos trabalham com planejamento e replanejamento ao longo aí do dia a dia. Então, a ferramenta que faz isso é o planejamento integrado de negócio. Bacana, obrigada. Acho que ficou claro aí, Marcele, a posição de vocês. Que bom, né? Bom, pessoal, as outras perguntas, eu vi que são imensas as quantidades de perguntas que nós temos aqui pelo chat. Vamos copiar todas as perguntas, direcionar para as pessoas que estão sendo direcionadas a essas questões, né? O pessoal da SAP, enfim, os nossos convidados vão estar respondendo na medida do possível. E eu queria, então, agora compartilhar com vocês a nossa enquete com a pergunta sobre a jornada da cadeia de abastecimento end-to-end, né? Quais são os processos de execução das empresas gostariam de aumentar? Quer dizer, qual que é o objetivo, né? Pensando em cadeia end-to-end, onde está o principal ponto de melhoria, né? O gargalo que existe. Então, vamos lá. Podemos compartilhar? Vamos lá. Está compartilhado, então, aqui. E nós temos, então, aqui a jornada. Puxa vida, 60, já está acontecendo o compartilhamento? Está aqui sim. 60% das pessoas, engraçado, não me é uma surpresa, 60% das pessoas que responderam é a questão da gestão da operação logística. Né? 20% é a questão da visibilidade da manufatura. Acho que isso, obviamente, é para essa visibilidade extremamente importante. Mas o que me chamou bastante atenção também, nós temos aí a percentual da sustentabilidade. Nós tivemos percebendo nos últimos anos, né, o quão importante é se pensar hoje em uma cadeia end-to-end e se pensar nessa questão da sustentabilidade, né, também. Marcele, fala um pouquinho aí o que você acha dessas respostas, o que você entende aí que é para você também algo esperado sobre a operação logística? Eu acho que é esperado, né? Ao longo dos últimos anos, a gente tem tido um foco muito grande dentro da operação logística, e quando a gente vai falando da operação logística, ela é a ponta da cadeia. Então, é muito mais fácil a gente enxergar os gargalos na ponta da cadeia do que enxergar o começo da cadeia, né? Então, faz todo sentido, é esperado que a gente veja aqui esse número tão grande com relação à ponta da cadeia. E também, quando a gente vai, né, dentro aí das minhas interações com clientes, a gente percebe que também na ponta da cadeia, a gente muitas vezes tem menos visibilidade porque boa parte dos clientes ou até dos nossos terceirizam serviços, né?
Então, puxa, eu passei esse serviço para um terceirizado, e aí eu fico cego quando o produto saiu da minha fábrica ou da minha planta até a chegada no cliente. Eu só consigo informações 2 vezes ao dia, eu não consigo informações em tempo real. Então, essa visibilidade realmente na operação logística, ela faz todo sentido, eles estavam colocando aqui como algo bastante relevante, porque é um processo que para muitos clientes ele acaba sendo terceirizado, eles vão colocando na mão de parceiros, e aí tem realmente esse gap de visibilidade, tá? É bem comum, a gente encontra bastante, mas a notícia boa, Isabel, é que é possível ter visibilidade também quando você está com terceiros, né? Então, existem, de novo, uma série de tecnologias e ferramentas que faz com que vocês tenham, sim, visibilidade em tempo real de toda essa operação logística e que é super, hoje em dia eu brinco que é bastante comum, né? Quando a gente vai falar de e-commerce, né, de omnicanalidade, no e-commerce nós, como clientes finais, eu, Marcele, como cliente final, recebo inputs o tempo todo de onde está a minha entrega, o que aconteceu, exato, se esse produto foi separado dentro do armazém e assim por diante. Então, sim, existem ferramentas de warehouse management, de transportation management, de tracking dessa cadeia como um todo, que podem dar essa visibilidade. Então, a notícia bacana é que, sim, existe tecnologia para isso, mas eu concordo aqui com esses 60%, que é um ponto muito latente. É um ponto bastante latente ainda. Muito bom, muito bom. Bom, gente, chegamos aqui ao final do nosso webinar com essa discussão de um tema extremamente relevante nesse momento. Acho que ficou claro essa importância. Acho que queria passar para você só esse fechamento final e do quanto vocês podem ficar à disposição aí das pessoas, enfim, da equipe. Marcele, por favor, antes da gente... Vamos lá. Primeiro, de novo, quero agradecer a todos vocês, a Ciclo, todos os nossos clientes que estão aqui, Natura, Renault, Tigre, meu parceiro Lucas aqui da UI. Super obrigado pela participação. Eu, Marcele, pessoalmente, todos os meus colegas da SAP, estamos aqui à disposição de vocês. Então, caso vocês tenham dúvidas, né, com relação a esses processos que a gente comentou aqui, ou até com relação a tecnologias, acho que muito mais do que tecnologia, a gente está disponível para discutir com vocês benefícios de negócios. Quais são os processos que fazem sentido a gente aportar tecnologias? Não é tecnologia por tecnologia, acho que esse não é o nosso objetivo aqui, mas é a tecnologia como uma alavanca, trazendo sim um benefício para os processos que forem necessários aí terem transformações nos próximos meses ou nos próximos anos. Então, contem comigo pessoalmente aqui e com todo o meu time da SAP, para que a gente possa dar seguimento e trabalhar com vocês dentro de todos esses temas de supply chain na cadeia end-to-end. Bacana. Eu agradeço, Marcele, pela sua parceria aqui conosco, pela condução aí do painel. Queria agradecer a todos os nossos convidados, aí o Bea, o Roberto, o Kleber, o Lucas, também ao Ricardo, da Integration lá do México, com essa contribuição na abertura aí do evento. Eu acho que aqui a gente teve uma discussão bastante rica, né? E respondendo a muitas perguntas aqui das pessoas, sim, esse vídeo vai estar disponível nessa mesma página para vocês, depois da gravação, a gente vai editar rapidinho, para que vocês tenham acesso posteriormente a essa gravação na íntegra. Então, é só entrar depois de novo aqui nessa página e vocês vão ter acesso, tá bom? Muito obrigada, gente, pelo prestígio. Espero revê-los em breve nos nossos próximos eventos. E estaremos aí já na sexta semana com outro evento acontecendo na quinta. Semana que vem, nosso evento sobre planejamento e otimização. Então, espero vê-los em breve. Muito obrigada novamente pela presença de todos, tá bom? Grande abraço. Obrigada, Marcele. Obrigada. Obrigado, gente. Até mais. Obrigado, bom dia. Obrigado, pessoal. Prazer. Fiquem bem. Tchau, tchau. Cuidem-se, né? Tchau, gente.